Como assim, irmã Lúcia? Vou lhe dar um exemplo bem prático. Vamos imaginar duas almas que foram para o céu, mas que tiveram vidas diferentes, ou seja, uma sofreu muito quando na carne, e a outra pouco sofreu. Não seria uma injustiça de Deus? De que maneira isso teria sido decidido antes do nascimento dessas duas criaturas? E não seria uma injustiça maior ainda se acreditássemos na existência de um inferno de sofrimento eterno, e que Deus, nosso Pai, poderia dar essa destinação a um pecador que tivesse morrido em idade madura, comparando com um bebê que tivesse morrido em tenra idade, sem ter tido a oportunidade de demonstrar que, se tivesse vivido até a idade daquele outro, não teria arcado com o mesmo destino. Será que ele venceria todas as tentações, deixando de cometer todos os erros que foram cometidos pelo pecador? Porque esse bebê teve essa felicidade e o homem maduro não. Facilmente, podemos chegar à conclusão de que a vida não poderia ser dessa maneira, simplesmente porque Deus, nosso Criador, não brincaria com as alegrias e tristezas de seus filhos, e de maneira tão injusta ou aleatória. Eu nunca havia imaginado isso, irmã Lúcia. Diante dessas considerações, Teresa, você pode começar a raciocinar em cima de outros pensamentos religiosos que se tornaram estanques e que fazem parte da ideia que fazemos da vida além da morte, e chegar a outras conclusões. Nem sei o que dizer, irmã. Estou pasma com essas revelações, essa maneira de ver tudo isso. E eu aqui, revoltada por não estar sendo tratada como acreditava que deveria, simplesmente pelo fato de... E a mulher não conseguiu conter as lágrimas que lhe emergiam dos olhos num misto de alegria por tudo o que passara a conhecer e a reconhecer, e de uma grande dose de arrependimento sincero pelo que, em seu íntimo, até aquele momento, exigira de Deus, dos santos e dos anjos, numa indisfarçável revolta, consequência da ignorância e da prepotência. Pelo fato de... Perguntou a religiosa. Teresa olhou para a irmã, com visível olhar de humildade, e respondeu, com a voz baixa e entrecortada por soluços. Simplesmente, pelo fato de crer-me santificada e herdeira dos céus apenas por ter desfilado longas orações, novenas intermináveis e decoradas, num jorro de palavras sem sentimentos, enquanto meus olhos perscrutavam todos os presentes na casa de orações, na intenção malévola de reconhecer quaisquer deslizes por parte de quem, muitas vezes, lá se encontrava a orar com o coração oprimido e sofrido, rogando o auxílio a Deus, a Jesus, ou a algum santo de sua predileção. Quero saber mais sobre esta verdadeira vida, irmã Lúcia. Penso que já deva se encontrar demasiadamente cansada, Teresa, e peço-lhe que procure descansar um pouco. Amanhã, retornaremos, eu e Nelly, para, juntamente com você, raciocinarmos, sem preconceitos, sobre outros pontos importantes, a fim de que se reequilibre e passe a percorrer um caminho de paz. Não sei se irei conseguir dormir, irmã, por isso gostaria que me apresentasse algum assunto para que eu pudesse, pelo menos, tentar raciocinar sobre uma outra forma mais simples de entendê-lo. Você tem alguma ideia, Nelly? Perguntou irmã Lúcia à amiga que, até aquele momento, mantivera-se em silêncio, interessada apenas em ouvi-la, interesse facilmente perceptível em seu olhar. Bem, surgiu-me uma ideia bastante interessante para Maria Teresa começar a se interessar e procurar uma resposta. E qual seria, minha amiga? Teresa, na verdade, você poderia tentar raciocinar sobre duas questões. Primeira questão: como seria a vida de uma pessoa, de uma mãe, por exemplo, que estivesse vivendo num paraíso, se soubesse que o filho, por sua vez, encontrava-se padecendo no inferno, local de sofrimentos? Ela conseguiria ser feliz nesse paraíso? E, segunda questão: como Deus seria capaz de condenar uma criatura a padecer no inferno eterno, se nenhum pai terreno, que ama o filho, seria capaz de fazer isso? Maria Teresa olhou alternadamente para as duas mulheres à sua frente e disse:
Não sei se irei conseguir, mas prometo pensar bastante sobre isso. E vocês devem ter a resposta para essas difíceis perguntas, não? Temos, Teresa, respondeu irmã Lúcia, e pode ter certeza de que ela é muito simples, assim como deve ser o seu raciocínio a respeito delas. Dizendo isso, a mulher puxou as mãos da irmã para si e as beijou, bem como as de Nelly, mostrando o quanto se encontrava agradecida por aquele diálogo e pelos esclarecimentos que recebera. Nelly e irmã Lúcia também oscularam as mãos da paciente e despediram-se. Amanhã, voltaremos, Maria Teresa. Irmã Lúcia, você foi brilhante. Foram esses conceitos e pensamentos, oriundos de um raciocínio simples e lógico, que fizeram com que eu me interessasse em saber mais sobre a vida após a morte do corpo. Recordo-me de ter lido um livro que falava sobre essas coisas. Inclusive, falava sobre a existência de Deus, numa maneira tão esclarecedora que penso, que mesmo o mais persistente ateu começaria a repensar seus conceitos. Pois deve ter sido esse o livro que um dia, por acaso, lhe comecei a pensar de outra maneira. Gostaria também de fazer-lhe uma pergunta, irmã. Faça, Nelly. Tenho percebido que a senhora tem procurado auxiliar mais as pessoas que se encontram ainda presas a esses pensamentos religiosos. Realmente, tenho sido convocada a consolar essas criaturas, até porque é bem mais fácil, por força do hábito, e estou me referindo a estas vestes com que me apresento, conquistar maior confiança e credibilidade por parte delas. Há também muitos padres que já abraçaram esse trabalho. Também acredito haver uma certa facilidade. E quanto ao assunto que propôs a Teresa, para que pensasse, raciocinasse, você poderia expô-lo a ela. Esse livro que li tratava muito bem dessa questão e penso que... Ei, a senhora não está pensando em fazer-me falar sobre isso. E por que não? Penso que está na hora de você começar esse trabalho. Mas... eu não sei se serei capaz de dar conta. Não se preocupe, Nelly. Pelo menos, tente. Você estará comigo, não? Estarei sim, minha amiga. Se for necessário, eu ajudarei. E não sei por que todo esse temor, afinal de contas, você travou muitos diálogos nesse sentido no centro espírita. Será da mesma forma. Bem, vou tentar. Vai conseguir, tenho certeza, Nelly. E as duas amigas saíram da clínica e começaram a percorrer o jardim, rumo às acomodações próximas dali. Irmã Lucy e Nelly habitavam o mesmo quarto, cozinha e banheiro. Eram construções geminadas a outras tantas, moradia dos muitos trabalhadores daquele serviço de recuperação e esclarecimento. Eram habitações simples, mas muito funcionais. Cada uma delas possuía quarto com 2 camas, 2 criados mudos e um guarda-roupa duplo. Banheiro simples, com chuveiro, e cozinha, com mesa, cadeiras, e demais acessórios necessários. A freira preparou ligeira refeição para as duas e, após alimentarem-se, sentaram-se, cada uma numa cama, a fim de fazerem suas preces noturnas. Terminadas as preces, Nelly perguntou à irmã. Irmã Lúcia, estou sentindo muita saudade de meu marido e dos meus filhos e netos. Quando acha que poderei visitá-los? Para isso, ainda terá de ter um pouco de paciência, apesar de que, talvez, se tudo ocorrer como se espera, poderá ter uma bela surpresa. Surpresa? E que surpresa seria essa, irmã? Se eu lhe disser, não será mais uma surpresa, Nelly, respondeu a irmã, sorrindo. De qualquer maneira, mantenha-se acordada. Talvez alguém venha a buscá-la para um encontro. Um encontro? Contar-lhes, irmã? Capítulo 8. Nesse mesmo momento, Thales acabara de chegar da distribuição de alimentos aos necessitados, estacionando a caminhonete na pequena garagem que havia no centro espírita, não muito longe de sua casa. Deixou a chave no lugar previamente combinado com aqueles que, em outros dias da semana,
utilizavam-na para o mesmo fim e caminhou, sem pressa, para sua residência. Após a higiene pessoal, deitou-se para dormir, ficando a pensar em Nelly, sentindo muita saudade, somada à necessidade que tinha de com ela conversar, principalmente nessa noite em que gostaria de contar-lhe sobre os avanços do trabalho assistencial, imaginando que, se sua esposa ainda estivesse encanada, teria-lhe acompanhado nessa tarefa. Já fazia mais de 3 meses que ela havia falecido, e Thales ainda não havia conseguido superar essa separação, apesar dos conhecimentos que possuía, que era o que, de certa forma, consolava-o, sabedor de que a vida era eterna e de que a morte não os separara, a não ser temporariamente. Tinha a absoluta certeza de que, mais cedo ou mais tarde, quando também partisse, iria se encontrar com a amada esposa. Mas, naquela noite, a saudade apertara em demosia e fez sentida a prece, rogando a Deus que, na emancipação da alma, fenômeno em que o espírito se desprende do corpo, durante o sono, pudesse, de alguma forma, encontrar-se com ela. E sua prece era nesse sentido, pois sabia que muitos espíritos, ao se desprenderem, durante o sono, ligados ao corpo apenas por um cordão fluídico, muitas vezes permaneciam adormecidos a pouca distância, sem seguir adiante. Que alguns poderiam ser atraídos por outros espíritos afins, de acordo com as suas predileções, sendo que uns, em busca de aprendizado, frequentando reuniões de esclarecimento no bem ou procurando atividades nas quais poderiam ser úteis ao próximo, sejam a encarnados ou a desencarnados, e que outros, atendendo a apelos mais inferiores, procurariam frequentar locais de viciações e prazeres. E não era raro que se encontrassem com parentes ou amigos que já desencarnaram e, com eles, passassem a ter contatos, muitas vezes bastante benéficos e moldados pelo amor verdadeiro. E era isso que desejava. Encontrar-se com Nelly. E assim, orando, acabou por adormecer, não demorando muito para que se desprendesse do corpo e, qual não foi sua surpresa quando viu, à sua frente, os espíritos, já desencarnados, Paulo e Norma, que, quando na carne, eram muito amigos dele e da esposa. Paulo e Norma haviam desencarnado há alguns anos, e agora, desprendido do corpo físico, Thales não se lembrava de nenhuma vez que os tivesse encontrado no além, durante o sono. Isso porque, um espírito, quando se emancipa do corpo, consegue recordar do que lhe aconteceu em outras ocasiões em que estivera nessa situação, durante o sono. Junto ao casal, encontrava-se uma outra entidade espiritual, de nome Durvalino, que os acompanhava. Após os abraços saudosos entre os amigos, Durvalino foi apresentado a Thales como um dos mentores de uma equipe de trabalho, a qual eles pertenciam. Paulo e Norma, quando na carne, trabalhavam em campanhas assistenciais, de que Thales e Nelly também participavam. Não me lembro de tê-los encontrado desde que partiram, comentou Thales, o que foi confirmado pelos amigos. Mas o que os traz até mim? Notícias de Nelly. Sim. Vocês já viram. Ela está bem. Está tranquila, apenas com muita saudade de você, dos filhos e netos. Posso imaginar. Mas você não deve se preocupar muito, pois sabemos que ela já se encontra trabalhando numa clínica de recuperação e esclarecimento, em uma colônia espiritual. Pois fico muito feliz com isso. Ela começou a trabalhar com a irmã Lúcia. Você a conheceu? Irmã Lúcia era muito amiga de Nelly e, sempre que possível, trabalhavam juntas, angariando fundos para alguma campanha assistencial. Mas você disse que Nelly encontra-se trabalhando com ela? E qual a surpresa, Thales? Apesar de não ter participado de nenhum trabalho espírita quando encarnada, muito tem trabalhado no esclarecimento de espíritos que lá vão ter, independentemente de sua religião. Certo. Mas ainda não me disseram o que os trouxe aqui. Não deve ter sido apenas para informar-me de que Nelly se encontra saudosa. Realmente não, Thales. Viemos buscá-lo para um pequeno passeio. Passeio?
Será que estão querendo me comunicar que morri e que vieram me buscar? Paulo e Norma riram. Não, Thales, ainda não chegou a sua hora. Viemos buscá-lo, sim, para que nos acompanhe até um encontro. Encontro? Não me digam que irei ver a minha esposa. Você não quer? Perguntou Paulo, em tom de brincadeira. É lógico que eu quero. É o que mais desejo. Então, não percamos tempo, disse Paulo que, juntamente com Norma, ladeou Thales e, segurando-o, cada um por um braço, elevaram-no do solo como se fosse uma simples pluma. A partir desse momento, Thales, com enorme alegria, viu-se transportado através de um túnel, ligeiramente ascendente, em suave, mas rápida viagem, através de um espaço que não soube mensurar, muito menos avaliar, somente conseguindo perceber que se encontrava rodeado de luzes que ia mudando de coloração conforme prosseguiam à frente. Lembrava-se de que já havia saído do corpo, por diversas vezes, durante o sono, mas nunca lhe acontecera dessa maneira tão fantástica. Recordava-se de que sempre que isso acontecia, simplesmente saía de casa e acabava por encontrar-se com diversos grupos de espíritos, alguns desencarnados, outros ainda encarnados e que, dependendo da maneira como haviam vivido aquele dia e, principalmente, à noite, a afinidade com os que encontrava variava de acordo com essa sua predisposição. E que, nesses instantes, lembrava-se de que deveria orar com mais propriedade antes de dormir, rogando a Deus que o auxiliasse, acalmando o seu coração a fim de que essa sua estada, durante a emancipação do espírito, fosse a mais proveitosa possível. E lembrava-se também de que, na maioria das vezes, acabava se esquecendo desse detalhe durante a prece, muitas vezes, realizando-a de forma decorada e ligeira, vencido que se encontrava pelo cansaço físico. Para onde estarei indo? Pensava Thales, porém, muito confiante nos amigos e extremamente feliz, pois iria encontrar-se com Nelly. E parecia renovar-se e, até mesmo, rejuvenescer a cada segundo que transcorria, durante aquela inusitada viagem. Mais alguns poucos segundos, e pareceram sair daquele túnel iluminado, firmando os pés num bem cuidado gramado. Na verdade, um jardim muito bonito e facilmente visualizado, pois apesar de ser noite, a lua, bem mais brilhante do que a que se via na terra, iluminava-o com muito mais luminosidade, auxiliada por refletores, estrategicamente instalados por detrás de arbustos. Muitas flores, diferentes das que conhecia, de variados matizes, refletiam essa iluminação, de tal forma, que pareciam delas partir raios multicoloridos, enquanto ruídos amenos, tais como silvos, sibilos, trinados e gorjeios davam singular sonoridade ao ambiente, tornando o lugar mais tranquilo e de paz que Thales já havia estado. Pronto, meu amigo, disse Paulo, interrompendo seu devaneio e trazendo-o à realidade. Chegamos. E Nelly? Ela logo estará aqui. Eu e Norma vamos nos ausentar para dar-lhes a intimidade que merecem. Dentro de pouco tempo, viremos buscá-lo. E, quase que instantaneamente, afastaram-se, desaparecendo por entre as diversas árvores que ali se encontravam em profusão. O homem, então, girou o olhar para a esquerda e, antes que o retornasse completamente para o local de origem, ouviu conhecida voz envolver-lhe todo o ser como se o abraçasse a sonoridade, e incontida alegria tomou-lhe o coração. Thales girou o corpo um pouco mais para a direita e viu Nelly a fitá-lo, com um largo sorriso a estampar-se na face. Não conseguiu de pronto articular nenhuma palavra, embevecido que se encontrava em ver a mulher amada, mais linda do que nunca. Os traços de seu rosto, característicos de idade, encontravam-se amenizados, sulcos e rugas abrandados e a pele com textura lisa, suave sem nódulos. Realmente, parecia ter encontrado, naquele local, a fonte da juventude, porém, de forma atenuada, ainda a lembrar perfeitamente aquela que partira há poucos meses. Nelly, respondeu,
enfim. Está com medo, Thales? Não sou nenhum fantasma, brincou a esposa. Eles não existem. O que existe, isto sim, são os maridos que dizem amar suas esposas, e que, depois que elas morrem, hesitam em correr para abraçá-las, brincou a mulher, rindo do pasmo que se firmara no semblante do marido. Thales, então, dirigiu-se a ela, com rápidas passadas, e a abraçou, cobrindo sua face com beijos, até seus lábios se tocarem. Nelly correspondeu rapidamente ao arrobo do marido e o levou até um banco, onde sentaram-se, meio de lado, mas ainda de frente um para o outro, com Thales segurando delicadamente suas mãos e não se cansando de beijá-las. Quanta saudade, Nelly! Eu também, Thales. E agradeço a Deus por este momento. E nossos filhos, Thales? Estão bem? Perguntou, beijando também as mãos do marido e aconchegando-se mais a ele, que enlaçou pelos ombros, acariciando os seus cabelos. Sei que, para você, estes instantes deveriam ser somente nossos, mas meu coração de mãe fala mais alto. Eu a compreendo, querida. Sei que sua saudade é maior ainda, pois apartou-se de mais entes queridos que cada um de nós. Eles estão bem, sim. É certo que se encontram saudosos, mas devemos admitir que cada um tem, agora, a sua própria família, sua própria vida aí, com certeza, mais afazeres a lhes ocuparem o tempo. Nada mudou com eles. Continuam maravilhosos e nunca deixam de falar sobre você, sobre seu carinho para com todos, seu desprendimento, sua caridosa atenção, sempre pronta ao que fosse preciso. Consideram-na a melhor mãe do mundo. E nossos netos fazem questão de orar por você. Famílias preciosas, fruto do seu imenso amor. E você, como sempre, o melhor marido que uma mulher poderia ter. Com frases perfeitas para todos os momentos, sejam eles de tristeza ou de alegria. E qual desses momentos você está vivendo agora? De muita alegria, Thales. Você nunca esteve junto a nós, após ter partido? Ainda não, mas irmã Lúcia me afirmou que logo poderei lhes fazer uma visita. Paulo e Norma me disseram que você se encontrou aqui com ela. Isso mesmo. E estamos trabalhando numa clínica de recuperação e esclarecimento, que atende a espíritos necessitados. Que bom, Nelly, que estão juntas, trabalhando. Para falar a verdade, eu apenas a tenho acompanhado nas visitas que realiza a espíritos recém-chegados à clínica, ainda perturbados e sem entender que já abandonaram o corpo físico, até porque vê-se com um corpo, o perispírito. Assim como o nosso, neste momento, não? Isso mesmo. E você pode tocar-me e se tocar também porque apenas saiu do corpo material e agora tem o perispírito como corpo. E ainda se encontra ligado ao seu corpo mais material, adormecido lá na sua cama, através desse cordão fluídico e luminoso. E já sabe que estes corpos que usamos, neste momento, possuem praticamente a mesma constituição do corpo terrestre, ou seja, são constituídos por moléculas que, por sua vez, são constituídas também por átomos. A única diferença é resultado da faixa vibratória desses átomos. Você está dominando bem esse assunto, querida. Agora mais ainda, não? Respondeu brincando. De qualquer forma, é muito fácil de ser compreendido. E onde você vive, Nelly? Quer dizer, tem algum lugar, uma casa? Ainda é muito cedo para eu poder ter uma casa para morar, pois aqui, apesar dessa possibilidade existir, vai depender de nosso trabalho, de nossa dedicação aos mais necessitados, enfim. Bônus hora. Isso mesmo, Thales. Mas não estou nem um pouco preocupada com isso, pois estou muito bem acomodada num quarto, cozinha e banheiro, junto com a irmã Lúcia, num conjunto de habitações desse tipo, onde mora grande parte dos trabalhadores da clínica. E tem conforto, Nelly? Mais do que mereço, Thales. É muito confortável,
além da agradável companhia da irmã Lúcia. Só não consigo compreender uma coisa. E o que é, querido? Irmã Lúcia é católica. Nelly sorriu e respondeu. Também lhe disse isso, e ela me explicou que, em primeiro lugar, somos trabalhadores cristãos e que a religião é apenas uma ferramenta com a finalidade de fazer com que as pessoas se tornem cristãs. Isso é certo. Mas, voltando ao assunto, você disse que, um dia, irá visitar-nos, e eu lhe pergunto. Daria para avisar com antecedência. Por que teria de avisá-los? Brinca Nelly. Para que eu vista melhor de minhas roupas e deixe o nosso lar brilhando de tão limpo. Mas você está usando a melhor de suas roupas. Hã? Exclamou Thales, olhando para si próprio. Somente nesse momento, reparou que não trajava mais o seu pijama, mas, sim, uma calça bege, sapatos e uma camisa verde clara, a mais nova delas, presente da esposa no Natal passado. Mas como é possível? Eu estava de pijama. Nelly riu, divertida, e respondeu. Deve ser arte de Durvalino. Mas como pode ser? Pelo que posso entender, sua alegria era tanta, despojada de qualquer vínculo material que, espontaneamente, acabou por plasmar essas vestes. Meu Deus, será que estou mesmo aqui com você ou estarei sonhando? A esposa continuou a rir. Você está aqui, sim, querido. Está aqui comigo. Ou será que tudo o que já leu a respeito da emancipação do espírito, durante o sono, de nada adiantou? Adiantou, sim, amor, e sei que estou aqui com você. Somente uma coisa me perturba um pouco. E o que é, Thales? É que gostaria de lembrar-me de tudo isto quando retornar ao meu corpo adormecido, e sei que é difícil. Gostaria de lembrar para que eu pudesse continuar a viver o tempo que me falta, sem sofrer tanto pela sua ausência. Gostaria de saber que, quando fosse dormir, viria para cá, ter com você. Realmente, são raros os casos em que o espírito encarnado consegue se lembrar do que lhe ocorreu durante o tempo em que se desprende do corpo físico, mas, com certeza, acordará com mais força, com mais vigor, acreditando mais e mais sobre essa possibilidade. Imagino que, com o tempo, você começará a perceber que, quando acorda, lembra mais nitidamente de mim, de nós, até que nenhuma dúvida tenha sobre isso. Sabe, Nelly, gostaria tanto de desencarnar também e vir viver com você aqui. Nem pense nisso, Thales. Deus sabe o momento certo de cada um de seus filhos retornar à pátria espiritual e somente a ele cabe essa decisão. Você sabe que cada minuto de nossa vida na Terra representa uma oportunidade de nos elevarmos um pouco mais. Tanto isso é importante que Deus, nosso Pai e Criador, não nos dá o direito de decidirmos sobre isso e sabemos as tristes consequências de um ato cometido contra o próprio corpo, que vierá abreviar a nossa caminhada pela Terra. Sei disso, Nelly, e você não precisa se preocupar nem um pouco. Sei que um ato de autodestruição somente nos afastaria ainda mais um do outro. Foi apenas uma maneira de expressar-lhe todo o amor que sinto por você. Vamos fazer o seguinte, Thales. Imagine que estes breves momentos que poderemos passar juntos, enquanto seu corpo se encontra adormecido, sejam a verdadeira vida, e o tempo que permanece na Terra seja, simplesmente, um sonho. O que não deixa de ter um fundo de verdade, já que a verdadeira vida é a espiritual, e a da carne, apenas experiências e aprendizado. De qualquer forma, Thales, você ainda tem muita coisa para realizar por lá. Ouvi dizer que está trabalhando naquele projeto de atender os catadores de recicláveis. Quem lhe disse isso? Foi a irmã Lúcia. Ela esteve por lá? Não somente esteve como me contou que você pintou o meu nome no para-choque da caminhonete. Meu Deus, essa irmã é muito fofoqueira. Brincou o homem. Por que pintou o meu nome, Thales? Apenas quis lhe prestar uma homenagem. Afinal de contas, você foi uma das idealizadoras desse projeto.
Todos fomos, Thales, respondeu Nelly, humildemente. Mas você é minha esposa, e a caminhonete é minha, tornou a brincar o marido. Sei que não pensa assim. Como sei que esse veículo nunca será seu, mesmo que o tenha comprado? Deve estar no seu nome, mas já é do centro. Quem sabe? Respondeu, sorrindo, também de maneira bastante humilde, sabendo que a esposa tinha toda a razão, pois comprara a caminhonete e a colocara em seu nome, apenas para que ele mesmo pudesse pagar todas as despesas com ela. Mas sua intenção sempre foi a de que fosse do centro espírita. Até já havia dito isso aos seus filhos e que esse era o seu desejo. Nesse momento, ao longe, Paulo chamou por ele, dizendo que teria apenas mais alguns poucos minutos e que deveria partir de volta ao corpo físico. Você tem que ir agora, Thales. Pensei que fosse ficar mais. Não se entristeça. Fique certo de que, com o passar do tempo, suas vindas poderão ser mais demoradas. Mas gostaria tanto de lembrar-me, ao acordar. Você ainda irá conseguir. Não há nada que possamos fazer para que isso aconteça. Isso é imprevisível, Thales. Na maioria dos casos, a lembrança ainda é bem rara. Mas eu e a irmã Lúcia tivemos uma ideia antes de eu vir para cá. Uma ideia? Sim. Veja bem. Não adianta eu lhe falar sobre qualquer coisa, pois poderia apenas lembrar-se vagamente e, ainda assim, embaralhada com as lembranças do sonho, que ocorre com seu cérebro material. Você sabe que o seu cérebro que se encontra lá com o seu corpo e que não passa de uma simples máquina biológica, neste momento, encontra-se abrindo as gavetas da memória liberando ideias e acontecimentos que virá a recordar, quando despertar, como um sonho. E estas lembranças do que viveu, neste plano espiritual, são muito difíceis de serem lembradas, mesmo porque o sonho cerebral do corpo material é mais dominante do que aquele que foi gravado no cérebro do perispírito. Agora, estou com a ideia de fazer uma coisa, que mais se parece com um enigma, e você terá que descobrir e, quando descobrir, irá ter a certeza de ter vindo até aqui e falado comigo. E que enigma é esse, Nelly? Vou lhe dizer um número repetidas vezes, cada vez que vier aqui. Um número. Isso mesmo. E o número é 79. Procure prestar atenção nesse número e, então, quando se lembrar dele, com certeza começará a tentar decifrar o que ele quer dizer e irá procurar um significado. Assim que descobrir, terá certeza de que nos encontramos durante o sono. Mas por que não me diz o seu significado? Porque penso que será mais fácil para você lembrar-se de um número do que de uma frase ou de um pensamento. 79. Isso. Procure guardar na memória. Nelly, 79. Nelly, 79. Isso mesmo. Nelly, 79. Nelly, 79. Repetiu Nelly. Venha, Thales, pediu Paulo. Thales abraçou a esposa e, muito emocionado, disse-lhe: Querida, eu voltarei. E, por favor, ore por mim para que eu esteja sempre bem preparado espiritualmente quando entregar-me ao sono, a fim de ter condições morais e de tranquila consciência para vir ter com você novamente. Tenho feito isso e estarei sempre esperando por você. Nesse momento, Paulo deu mais um sinal para que Thales se apressasse. Tenho de ir agora, pois Paulo me chama. E Thales, abraçando a esposa, despediu-se, demorando-se um pouco para soltar suas mãos. Até que, beijando-as, partiam em direção ao amigo. Thales. Sim. Respondeu o homem, voltando a olhar para Nelly. Mesmo que não se lembre deste momento, dê um beijo em todos. Por mim. Eu darei, querida. Por mim e por você. A propósito, você se encontra bastante rejuvenescida, na verdade, muitos anos. Está mais linda ainda. E Thales, auxiliado por Paulo, partiu de volta ao corpo. Capítulo 9. Assim que se afastou do jardim, após a partida de Thales,
Nelly se apressou para chegar até o alojamento, pois não via a hora de falar com a irmã Lúcia sobre o encontro que teve com o marido. Encontrava-se exultante, visivelmente emocionada e com muita esperança de novos encontros, enfim, num porvir de muita felicidade. Ao falar com Thales, sentiu-se renovada de energias como se a morte e a separação pouco significassem, diante da perspectiva e da certeza de que, realmente, os dois planos encontram-se numa linha divisória muito próxima e que, para ultrapassá-la, bastaria apenas boa vontade, amor no coração e disposição para o trabalho no bem. Ao chegar, irmã Lúcia veio ao seu encontro, trazendo no olhar e no sorriso a certeza de que tudo havia ocorrido como esperava e pelo qual tanto orara desde que as amigas saíram em direção ao jardim, próximo dali. De qualquer forma, perguntou. E, então, Nelly? Não. Nem preciso lhe perguntar, pois vejo em seu olhar. Foi maravilhoso, irmã Lúcia. Foi como um encontro de enamorados. E Thales, como está? Eu achei um pouco abatido, mas estou feliz porque, ao partir, já era outra pessoa, com uma aparência. Acredite, minha amiga. Remoçada. Pois acredito, sim. E ele? Acreditou que estivesse mesmo aqui ou pensou que fosse um simples sonho? Acreditou, irmã Lúcia. Somente gostaria de lembrar-se ao acordar, mas sabe que são raros os casos em que ocorrem a lembrança. E você lhe falou o número? Falei e eu repeti algumas vezes antes de ele ir. Com o passar do tempo, ele irá se lembrar, isso se não lembrar dele nesta noite mesmo. Será? Pode acontecer. Só irá depender do quanto esse encontro tocou. Tomara que ele se lembre. E sobre o que falaram? Bem, eu lhe perguntei sobre nossos filhos e netos e ele me garantiu que se encontram todos bem. Ah, sim, ele me disse que estou rejuvenescida. Mas, sabe que poucas vezes mirei-me no espelho desde que cheguei? Pois vá olhar, Nelly. E a mulher dirigiu-se até o banheiro, acompanhada pela amiga, olhou-se e disse. Thales tinha razão, irmã. Estou rejuvenescida, sim. Minhas rugas, as marcas de expressão, sumiram todas. Meu Deus, pareço ter voltado muitos anos na aparência. Como pode ser isso? Até já ouvi dizer e penso até ter tido a oportunidade de ler sobre esse fato. Você mesma, quando a vi, percebi que se apresentava mais jovem. Mas eu? E por que não? Afinal de contas, você fez muita caridade quando na Terra. Ah, isso não é verdade. Fiz apenas o que se encontrava ao meu alcance. Nada que me fosse tão sacrificial. Mas fez e poderia não ter feito nada, além do que, todos os seus atos, nesse sentido, foram realizados com muito amor. Nesse instante, as duas rumaram ao quarto, preparando-se para descansar, e Nelly continuou com as perguntas, pois apesar de ter bastante conhecimento, através de bons livros, principalmente os psicografados por Francisco Cândido Xavier, estava nesse plano havia pouquíssimo tempo e tudo lhe era, não uma novidade, mas a comprovação de tudo o que já aprendera. Ocorrem muitos desses encontros, irmã Lúcia. Quero dizer, como o que eu vivi hoje. Acontecem, principalmente, quando os envolvidos os desejam muito, apesar de que os encontros mais significativos, como o que você vivenciou hoje, são mais raros do que os providos de ódio, rancor e equívocos. Poderia me explicar melhor? Na maioria dos casos, os espíritos, quando se desprendem do corpo, na ocorrência da emancipação do espírito, saem à procura de sensações pessoais, de divertimentos ou mesmo de satisfações de sua insana vontade, como encontros libidinosos ou com objetivos de vingança, tanto da parte dos encarnados para com os encarnados, na mesma situação de desprendimento, como de encarnados para com desencarnados, ou vice-versa, à procura de atos de ordem punitiva. Outros, por sua vez, permanecem presos a questões rotineiras da matéria, com suas variadas preocupações.
e a emancipação do espírito. Durante o sono, o descanso necessário do corpo físico não ocorre apenas com quem acredita nesse processo. Ele ocorre nos mais variados graus, e existem ocasiões em que o espírito, liberto do corpo, permanece também adormecido, situando-se, dessa forma, a pequena distância do corpo. E os que desejam se encontrar com entes queridos, nem mesmo vivendo esses encontros, acreditam neles, tomando-os como simples sonhos, por força do próprio ceticismo, haja vista que não possuem o conhecimento dessa possibilidade. Entendo. Com o passar do tempo, Nelly, os espíritos, quando reencarnarem, mesmo com o esquecimento do passado, terão mais certeza de que a verdadeira vida é a espiritual e que a separação de um ente querido, através da morte do corpo físico, é apenas temporária. Dessa forma, também terão ciência de que uma prece endereçada a quem já partiu também é uma forma de contato, tendo em vista que essa oração entrará em sintonia com o espírito, através da força do pensamento. E ela será recíproca, propiciando enorme paz entre os que se amam. Capítulo 10. Thales acordou instantes depois do seu regresso, abrindo os olhos lentamente. Incompreensível felicidade lhe tomava o íntimo, e seu coração pulsava num ritmo tranquilo como se um acontecimento de imensa paz lhe houvesse ocorrido naquele instante. De início, sentiu-se vagamente decepcionado consigo mesmo, diante dessa estranha calma, levando em consideração a recente perda da esposa amada, que ainda não lhe trouxera momento algum de alegria, por menor que fosse. Somente tivera, nos últimos poucos meses da separação repentina, um pouco de satisfação nos momentos em que se encontrava junto aos filhos e netos ou também enquanto trabalhava na distribuição de alimentos e roupas aos desvalidos catadores de recicláveis. Mas o que significava agora essa inusitada sensação de felicidade, mesclada com uma não menos incompreensível sensação de consolo e de esperança? Sentou-se à beira da cama e ficou tentando lembrar se, alguma vez, teria sonhado com alguma situação que lhe tivesse trazido emoção tão forte. Será que sonhei com Nelly? Perguntou-se. Não consigo me lembrar. Ou será que fui até ela, durante o sono, no fenômeno da emancipação do espírito? E permaneceu por alguns minutos tentando se recordar de alguma coisa, de estar certo quanto a isso, pois parecia-lhe que algo estava querendo desabrochar de sua memória, mas sem conseguir. Era como se uma cena, ou um acontecimento, tentasse vir à tona, mas, quanto mais procurava perscrutar-lhe, ir mais fundo a essa fugidia lembrança, mais ela parecia desaparecer de seu pensamento. Sentiu-se, então, imensamente frustrado porque sabia que, dali mais alguns poucos segundos, essas evasivas ideias desapareceriam por completo. Deixe-me ver que horas são, pensou e, antes de acender um abajur, que se encontrava ao lado da cama, para verificar as horas, tentou, mentalmente, adivinhá-la. E, nesse preciso instante, ao invés de mentalizar a hora que imaginava ser, disse, quase que num sussurro: 79. E, balançando a cabeça negativamente, como a se censurar, voltou a sussurrar para consigo mesmo: que estou dizendo? 79? Isso não são horas. De onde tirei essa ideia? E começou a rir um riso lento e, ao mesmo tempo, admoestador. Acho que estou começando a caducar. O que é 79? O que significa esse número? Já tinha acendido o abajur e olhou para o relógio. Eram 3h28 da madrugada e resolveu levantar-se para tomar um copo com água. Foi até a cozinha, abriu a geladeira, serviu-se da água e sentou-se à mesa, sorvendo vagarosamente o líquido gelado, apesar de estar sentindo um pouco de frio, devido à época do ano. Primeira quinzena de julho. Percorreu toda a cozinha com o olhar até encontrar o nome da esposa gravado num pano de prato pendurado num suporte na parede de azulejos brancos. Nelly, balbuciou, Nelly, 79. Franziu a testa,
ensimesmado e curioso. Nelly, 79? Mas o que significa isso? Foi nesse instante que, sem atinar com o que estava lhe acontecendo, conseguiu visualizar mentalmente, de maneira bastante clara, a esposa, olhando para ele, inclusive os movimentos de seus lábios dizendo-lhe: Nelly, 79, procure guardar na memória, Nelly, 79. Será que eu sonhei ou estive com ela? Parece que me vem à memória uma cena em que Nelly me diz isso, mas o que pode significar esse número? 79. E, instantaneamente, Thales apanhou um pequeno bloco de notas e uma caneta, que se encontravam sobre um dos balcões da cozinha, e escreveu Nelly, 79, afixando o papel na porta da geladeira, com um imã em forma de uma flor, feita de biscuit, e voltou para o quarto, tentando dormir novamente. No dia seguinte, Thales acordou e percebeu que, havia algum tempo, não se sentia tão bem disposto. E lembrou-se do ocorrido na madrugada quando sentiu essa mesma disposição ao acordar e levantar-se para tomar água. Também recordou-se do número 79 e de tê-lo anotado num papel e afixado na porta da geladeira para que não se esquecesse. Será que me encontrei com Nelly durante o sono? Pensou, fazendo enorme esforço para tentar se lembrar de algo. E esta minha disposição, essa alegria que me invadiu os pensamentos. Fui deitar-me muito triste e desperto dessa maneira. Será? Só posso pensar que me encontrei mesmo com ela. E esse número 79? Imagino que possa ser uma lembrança desse nosso encontro, mesmo porque, na verdade, um número é bem mais fácil de guardar na memória do que um acontecimento, uma frase ou um pensamento. Mas o que poderia significar? Penso que o alto atendeu à minha prece. Esta noite, vou orar também para que eu possa me encontrar com ela. Quem sabe, voltarei com alguma nova lembrança. Ouviu ruídos na cozinha e, somente nesse instante, percebeu que devia ter dormido bem mais tempo do que costumava. Olhou para o relógio. Eram 7h10. E isso, para ele, representava ter perdido a hora já que, naturalmente, acordava às 5 e fazia o café. Deve ser a Lucineide, pensou, referindo-se à empregada doméstica, que chegava naquele horário e tinha as chaves da casa. Tomou um banho rápido, trocou-se e se dirigiu até a cozinha. Bom dia, Lucineide, cumprimentou. Bom dia, seu Thales. Pensei que já tivesse saído, mas quando vi que o café ainda não estava pronto, comecei a ficar preocupada, respondeu, enquanto despejava o precioso líquido numa garrafa térmica. Perdi hora mesmo, e a senhora teve de passar o café. Não há problema algum, seu Thales. Só não sei se ficou tão bom quanto o que o senhor prepara. Mas sente-se que vou servi-lo. Obrigado, Lucineide. A mulher começou a arrumar a mesa, colocando pão, manteiga, queijo e torradas. Seu Thales, o que é esse papel que o senhor grudou na geladeira? É algum lembrete para mim? O homem sorriu, apanhou o papel e, sentando-se, ficou a olhá-lo. Não, Lucineide, coloquei-o aí, de madrugada, para não me esquecer desse número. Nelly, 79? O que significa? Ainda não sei, Lucineide. Não? Eu acordei esta madrugada e tive a sensação de ter sonhado com ela e esse número me veio à mente. Fiquei com receio de esquecê-lo e o anotei. A senhora teria alguma ideia do que ele pode representar? 79? Não, seu Thales. Não tenho a mínima ideia. Mas o senhor acha que foi Dona Nelly quem lhe falou sobre ele? Pode ser, Lucineide. Seu Thales, o senhor acha que pode ter se encontrado com ela? Você acredita nessa possibilidade? A mulher permaneceu em silêncio por alguns segundos, até responder. Uma vez, Dona Nelly me explicou que o espírito, quando dorme, sai do corpo e pode se encontrar com outros espíritos que também saem do corpo quando dormem ou com espíritos de quem já morreu.
E a senhora acredita nessa possibilidade? Perguntou Tales, apenas para verificar o que a mulher pensava sobre isso. O senhor acredita, não é? O senhor é espírita. Acredito, sim, Lucineide, mas e a senhora? Sabe, seu Tales, não gosto muito desses assuntos, apesar de que, sinceramente, tenho acreditado em tudo o que Dona Nelly já me explicou, até porque sempre vi muita lógica nas coisas que ela já me disse. O senhor acredita mesmo ter estado com ela a noite passada? Tive essa sensação, Lucineide, mas não consigo me lembrar, respondeu, enquanto passava manteiga numa torrada. Dona Nelly me disse também que é um pouco difícil a gente se lembrar, não é? Que a gente se lembra mais das coisas que o cérebro do corpo nos passa, e que esse sonho do corpo é mais forte que o do espírito. Que o que acontece com o espírito, quando sai do corpo, fica gravado no cérebro do corpo do espírito, não é isso? Isso mesmo, Lucineide. Fica gravado no cérebro do perispírito, que é o corpo do espírito quando este se encontra no plano espiritual, na vida espiritual. Isso mesmo. Ela sempre me falava sobre esse tal de perispírito que, como o senhor disse, é o corpo do espírito. E esses espíritos, com esse perispírito, podem se falar e se tocar, não é? Podem, sim, Lucineide. Sabe, seu Tales. Eu não sei se já acredito nisso tudo, apesar de que penso que o espiritismo possui a explicação mais compreensível para se entender a vida, principalmente no que diz respeito às encarnações. De qualquer forma, posso lhe dizer que gostaria muito que fosse assim. Tales riu, divertindo-se com a conclusão de Lucineide, eu acrescentou. Pois pode ter certeza, Lucineide. A não ser que encontre uma outra maneira de entender a justiça e a misericórdia de Deus. A mulher, então, ficou a olhar para Tales, bastante satisfeita e, com um sorriso franco, disse-lhe. O senhor, realmente, deve ter estado com Dona Nelly esta noite. E o que a faz acreditar nisso? A sua alegria e o seu semblante, seu Tales. O senhor está contente com alguma coisa? Estou, sim, Lucineide, mas não sei o motivo. Não sabe? Pois eu lhe digo. Pode ter certeza de que o único motivo, que o teria transformado tanto e lhe dado essa alegria repentina, só poderia ter vindo de Dona Nelly. Tales sorriu e respondeu. Sinto-me muito contente com essa sua afirmação, Lucineide. Era tudo o que eu queria ouvir hoje. Que Deus a abençoe. É o que lhe desejo também. Papai, que surpresa! Exclamou Carlos quando viu Tales entrando na loja. Veja quem está aqui, Amanda. Bom dia, seu Tales. Cumprimentou a esposa de Carlos, saindo detrás de uma vitrina, na qual se entretinha de expor novos produtos em exposição. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Amanda. Linda como sempre. Respondeu ao cumprimento, demonstrando alegria no olhar e abraçando-a quando a nora se aproximou mais. O senhor me parece mais animado hoje. Na verdade, bem mais animado. Isso me deixa muito feliz. Tales baixou o olhar, na tentativa de recolher-se, numa expressão mais condizente com a de quem havia perdido a esposa há tão pouco tempo, mas sentiu que não iria conseguir tão repentina mudança e voltou a sorrir. Estou melhor hoje, sim, Amanda. Você tem razão. Mas vamos lá para os fundos, papai. Vamos lhe servir um cappuccino. Aquele cafezinho que o senhor tanto gosta. Vamos, Amanda. Convidou Carlos que, voltando-se para uma das funcionárias, pediu. Gisele, por favor, tome conta disto aqui. Pode deixar, seu Carlos. E, então, papai, o que aconteceu de tão importante? Amanda disse bem. O senhor parece mais animado. Sabe, Carlos, esta madrugada, eu acordei assim, bem melhor, e pareceu-me ter estado com sua mãe. Verdade? Mas que ótima notícia. E ela? Está bem? Ela perguntou sobre nós.
Indagou Amanda, antes mesmo de Thales dar uma resposta à primeira pergunta. Eu não sei dizer. Na verdade, não me lembro de nada. Como disse, pareceu-me ter estado com ela, mas não me lembro. Mas, se o Senhor teve essa impressão e acordou com alegria, só pode significar que ela se encontra bem, não é? Sim, acordei muito animado, até feliz, eu diria. E não se lembra de nada. De alguma coisa qualquer. Bem, assim que acordei, veio-me um número à mente. Um número. O número 79. 79. Repetiu Carlos, e esse número lhe diz algo, tem algum significado? Não sei, Carlos. O que vocês acham disso? Você, Amanda, lembra-se de alguma coisa relacionada com 79? No momento, não, seu Thales, mas penso que, com o tempo, o Senhor descobrirá algum significado. Talvez um significado que venha a comprovar que o Senhor esteve com mamãe, não? Pode ser. Respondeu, mas de qualquer forma, acredito que a encontrei durante a emancipação do espírito. E sem que, nem mesmo, tivesse pensado nisso, completou. E Paulo e Norma? Paulo e Norma. Aquele casal, amigo de vocês? Já morreram há algum tempo. Sim. Lembro-me de ter sonhado com eles. Sonhado ou esteve junto a eles? Não sei dizer, Carlos. O que me veio à mente, repentinamente, é que eu estava com eles e... Na verdade, eles estavam me levando a algum lugar, penso que... Não sei bem, mas em alta velocidade. Em alta velocidade? Mais ou menos. Papai, eles devem ter levado o senhor até a mamãe. Se fosse necessário que alguém o tivesse levado até ela, quem teria sido melhor companhia do que Paulo e Norma? Você tem razão, Carlos, apesar de que, agora, essa ideia me parece estar se distanciando. Não deixe isso acontecer, seu Thales, pediu Amanda, porque se realmente o senhor teve esse encontro com Dona Nelly, ela ficaria muito triste se o senhor não acreditasse ou, pelo menos, não mantivesse essa esperança. Até mesmo porque, tem um número para investigar. Quem sabe? Pense no seguinte, papai. Todos nós acreditamos na emancipação do espírito durante o sono e, se acreditamos, porque não poderia ter acontecido com o senhor ou porque não poderá acontecer amanhã ou depois. Vocês têm razão. Nelly ficaria muito triste se eu não acreditasse nessa oportunidade. É uma pena que não nos lembramos, disse Carlos. Quanto a isso, eu penso assim, falou Thales. Se realmente eu me encontrei com sua mãe, durante o sono, e se isso acontecer mais vezes, mesmo não me lembrando, devo considerar que o que consigo viver com ela, durante esses períodos de emancipação do espírito, seja a verdadeira vida para mim e que esta, aqui na carne, seja um sonho. Mesmo porque, pelo tempo em que eu estiver no verdadeiro plano da vida, com certeza, irei lembrar-me do que aconteceu das outras vezes em que lá estive. O que não deixa de ter um fundo de verdade, já que a verdadeira vida é a espiritual, e a da carne, apenas experiências e aprendizado. Thales, quando emitiu essa ideia, nem imaginava que estava apenas repetindo o pensamento que Nelly lhe passara quando estivera com ela na noite anterior. O senhor tem razão, seu Thales, concordou Amanda. Uma genial maneira de ver as coisas. Muito inteligente de sua parte, papai. Bem, eu vou indo agora. Tenho que comprar alguns ingredientes para fazer a sopa para os assistidos. Hoje é seu dia de ir, papai? Hoje, não, apenas irei fazer as compras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 11. No mesmo dia, no plano espiritual, na clínica. Irmã Lúcia. Pois não, Nelly, o que foi? Parece-me um pouco preocupada. Na verdade, estou mais preocupada em fazer-lhe uma pergunta, pois sei que deveria esperar que esse assunto fosse abordado, não por mim, e nem na hora em que eu desejasse, mas,
Sim, no momento em que achassem mais apropriado. Mas é que... E seus olhos começaram a lacrimejar. Pois faça a pergunta que queira me fazer, Nelly. Não há mal nenhum nisso. O que deseja saber? Bem. Sobre seus pais? Perguntou a irmã, com um sorriso nos lábios. Como sabe, irmã Lúcia? Experiência, minha amiga. Estou tão acostumada a lidar com nossos irmãos recém-chegados da terra, que acabo por adivinhar o que querem saber. É sobre eles, sim. Gostaria de ter notícias. Meu pai desencarnou há 25 anos, e minha mãe, 2 anos depois. Ele, através de um infarto fulminante, e minha mãe, através de um acidente vascular cerebral, que a paralisou por cerca de 8 meses. Mamãe já nem me reconhecia mais. Gostaria também de ter notícias dos pais de Thales. Eles estão todos bem? Irmã Lúcia, sorrindo, respondeu. Estão sim, Nelly. Na verdade, não só estão muito bem, como estão ótimos. Venha comigo. Aproveitemos o dia de hoje que nos é oferecido como descanso, não para a ociosidade, mas para que possamos aproveitá-lo para aprendizado ou recarga de energias. Para onde vamos? Para uma nobre instituição aqui deste plano. Em poucos minutos, as duas amigas entram num outro tipo de clínica, denominada, simplesmente, por lar amigo. O que é isto, irmã? Seria mais uma clínica como a que trabalhamos. Bem parecida, Nelly. Somente o tipo de pacientes aqui é de ordem um pouco diferente, assim como o tratamento. Trata-se de uma clínica de tratamento para viciados, desde o alcoolismo até drogas mais pesadas. Ao entrarem e se apresentarem, Nelly percebeu que a irmã, com certeza, já havia marcado de antemão uma possível visita à sua, pois foram levadas para um pátio, após passarem por vários corredores. Notou que esses corredores davam acesso a muitos quartos, em ambos os lados, ocupados, na grande maioria, por pacientes, até chegarem a um grande pátio muito bem cuidado, com muitas plantas ornamentais, assim como aquele no qual trabalhava. Será que seus pais e os de Thales viviam ali? E ainda se encontrava absorta nesses pensamentos quando ouviu uma voz muito conhecida, suave e cheia de muito amor, que a chamava. Nelly. Girou sobre os calcanhares, pois a voz vinha à sua retaguarda, e enorme alegria e incontrolável felicidade invadiram seu coração e todo o seu ser. Mamãe. É você? As duas correram, abraçaram-se, e a emoção era tamanha que não sabiam se continuavam enlaçadas ou afastavam-se a pouquíssima distância para se verem mutuamente. E isso fizeram por minutos, revezando os abraços e a contemplação. Mamãe, como a senhora rejuvenesceu. Nesse momento, aproximou-se Ermelinda. Dona Ermelinda. Minha sogra, mãe de Thales. Que felicidade! E as duas abraçaram-se comovidas. Nelly, antes de mais nada, tenho de agradecer-lhe e, como faço sempre, rogar a Deus que ilumine e abençoe pela felicidade que proporcionou e tem proporcionado ao meu filho Thales. E isso, desde que desencarnamos. Ele estava tão triste e desesperado. Só mesmo um anjo como você, que Deus enviou a ele. Dona Ermelinda, não se esqueça de que a senhora levou um anjo de bondade para a terra e para os meus braços. Tenho acompanhado, sempre que me é permitido, a vida de vocês, de meus netos e bisnetos. Que alegria! Que família! Mas e papai seu Teodoro? Filha, respondeu Rosa, estamos todos, os 4, empenhando-nos muito neste abençoado trabalho e garanto-lhe que Teodoro é o mais aplicado e dedicado nesta causa. Seu Teodoro. Junto com o papai. Deus é bondoso, filha. Hoje, os dois são mais que irmãos. Perdoaram-se, um ao outro, num encontro que chegou a emocionar todos os corações que os ouviram. Que felicidade, mamãe! Que felicidade, Dona Ermelinda! E onde eles se encontram neste momento? Veja com seus próprios olhos.
Estão vindo, respondeu a mãe, apontando em direção às costas de Nelly. Esta virou-se, e lágrimas de incontida emoção banharam-lhe a face, ao vê-los, com um largo sorriso, caminhando em sua direção, com seu pai laçando Teodoro pelos ombros. E não conseguiu controlar o impulso de correr até eles para abraçá-los. Minha filha querida. Você não imagina como ansiava por este momento, desde que soube de sua vinda para cá. E Thales? Já soube pela irmã Lúcia que ele veio encontrar-se com você, durante o sono. É verdade, papai. Estou tão feliz. E o senhor, seu Teodoro, como está? Pelo seu sorriso, só felicidade, não? É verdade, filha, o trabalho no bem nos faz feliz, e aprendemos que a felicidade já se inicia a partir do momento em que caminhamos em direção a ela, seguindo os ensinamentos de Jesus. Fico muito feliz, meu sogro, por vê-lo trabalhando em benefício dos dependentes químicos. Deus é justo e sabe nos brindar com o trabalho apropriado a fim de que aprendamos a nunca mais incorrermos no mesmo erro. Eu, que fui alcoólatra, hoje, trabalho no auxílio aos que necessitam como eu necessitei um dia. E eu, filha, pelo mesmo motivo, pois afinal de contas, Teodoro enveredou por esse caminho, por minha causa. Não falemos disso, Narciso, porque, até nos erros, a bondade do Pai nos direciona, desde que o desejemos, no trabalho que nos eleva. Teodoro, por que não conta a Nelly quem foi o principal responsável por sua decisão de se modificar? Pediu Ermelinda. É verdade. Sabe, Nelly, quem foi o principal responsável por eu ter me decidido a abandonar o vício? Você sabe muito bem que o vício não nos abandona nem depois da morte, a não ser que nos esforcemos e desejemos. Sei sim, seu Teodoro. Mas, diga-me. Quem foi? Foi o Thales. Thales? Ele não se lembra, nem mesmo quando se encontrar com você, durante o sono, porque nem tudo que acontece ao espírito, durante a sua emancipação do corpo, por conveniências benéficas da vida, é lembrado, mesmo, como já disse, quando liberto do corpo novamente. Entendo. Mas como e quando isso ocorreu? Depois de minha desencarnação, Nelly, vivi por 10 anos num estado de alienação como se estivesse num pesadelo, por consequência de meu próprio vício e, como um sonâmbulo, sem vida mental equilibrada, continuei a frequentar os bares da terra, sorvendo o álcool emanado dos viciados encarnados, inclusive, prejudicando-os porque, ao sorver parte de seus eflúvios etílicos, eles se viam na necessidade de beberem mais. Você compreende? Sim. E aí apareceu Thales, como um anjo, emancipado durante o sono, juntamente com outros espíritos deste plano, desta dimensão, encarregados desse tipo de socorro. Nesse momento, o homem começou a chorar, muito emocionado, e pediu a Ermelinda que continuasse a narrativa que ela tão bem conhecia. Lembro-me bem que foi com grande alegria que me encontrei com Thales aqui no plano espiritual, apesar de que as circunstâncias não nos favoreceram, naquele momento, a oportunidade de externarmos, como desejávamos, demonstrações mais afetivas. Deveríamos aproveitar ao máximo o tempo de que dispunhamos. Venha, filho, pediu Ermelinda, vamos ao encontro de seu pai. Os irmãos José, Arlindo e Gilson irão nos levar. São espíritos que se especializaram em casos como esse, inclusive, no quesito transporte e alterações plasmáticas do perispírito, se for necessário. Como assim, mamãe? Talvez seja necessário que você tome uma aparência mais jovem, afinal de contas, já se passaram 10 anos, já não possui as mesmas características físicas e pode ser que ele não o reconheça, pois encontra-se bastante confuso mentalmente.